Eu sei que a sua prova do Detran já está marcada, mas calma, tranquilidade, eu tô aqui para te ajudar. Eu vou te mostrar as questões mais cobradas aí na sua região. Vou te mostrar as questões que estão caindo, o que tá perguntando, o que você tem que responder para você passar direto nessa prova e não gastar dinheiro com taxinha de reteste. Meu nome é Sidney, esse é o canal Sim Passei. Faz o seguinte, antes do vídeo começar já se inscreve aí, porque eu trago conteúdo novo todo santo dia. Vamos ver a primeira questão agora? Olha aí. Para o exercício das atividades de motofrete ou mototáxi, não se exige que um condutor tenha o quê? Pessoal, muito cuidado com isso aqui. Não se exige. Como nós temos a tendência logo de marcar aquilo que é, sempre que numa pergunta de provas do Detran aparece não, as pessoas erram porque não percebem esse não. Então leiam as perguntas com muita atenção, com foco total. Não deixa a mente dar uma viajada não, que vai dar ruim. Letra A está dizendo que o que não se exige para o exercício das atividades de motofrete ou mototáxi é curso especializado para exercer essa atividade. Não marca essa opção não, porque isso aqui se exige. Só que a pergunta quer que você marque o que não se exige. Letra B está falando que o que não se exige é ter mais de 21 anos. Não marca essa opção também não, porque isso aqui se exige. O que a letra C diz? Que não se exige habilitação categoria A há pelo menos 2 anos. Não marca não, porque isso aqui se exige. E eu já te falei, essa é a segunda ou terceira vez que eu estou dizendo. É o que não se exige que você tem que marcar. O que não se exige para o exercício das atividades de motofrete ou mototáxi é motocicleta de no mínimo 150 cilindradas. Não existe nenhum lugar no Código de Trânsito Brasileiro se exigindo motocicleta de no mínimo 150 cilindradas para trabalhar com motofrete ou mototáxi. Marca a letra D que você vai se dar bem. E vou falar só mais uma vez, leia as questões com muito cuidado. Não se apresse não, que vai dar ruim. O problema não é só a taxa de reprovação, é a frustração. Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção de um veículo, a autoridade de trânsito deve emitir notificação sobre as providências necessárias à sua restituição. Qual o prazo disso? Letra A diz que é no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da remoção do veículo. Não marca essa opção não, porque não são 10 dias úteis não. Letra B diz que o prazo é 15 dias úteis, contados a partir da data de remoção do veículo. Não, não são 15 dias. A letra C diz que o prazo é 90 dias, contados a partir da expedição da notificação. Não. O prazo é de 30 dias úteis. 30 dias úteis. E tem um macetinho para você memorizar isso aqui. Lembre que a resposta para essa pergunta é basicamente o número de dias de um mês. Enfia isso na cabeça, relacione a resposta com essa coisa, dias de um mês. E não vai se confundir falando, mas tem mês que é 31 dias, mesmo que você pense isso. Olha as outras respostas, tem alguma coisa que se aproxime do 30? Não tem. 10, 15, 90, não tem nada de proximidade de 30. Então fixe esse macetinho exclusivo aqui do canal, isso vai te ajudar bastante. Para se conduzir veículos destinados ao transporte de cargas indivisíveis, é exigido o quê? Letra A diz que a idade mínima de 18 anos. Mentira, a idade mínima é 21 anos. Guarda isso, 21 anos. Letra B fala que se exige habilitação no mínimo categoria D. Mentira de novo. A categoria mínima exigida é C. Vou pular de B para D. O que se exige para conduzir veículos destinados ao transporte de cargas indivisíveis é participação em qualquer curso especializado? Não. Exige-se sim participação em curso especializado de transporte de cargas indivisíveis, pessoal. Então não é qualquer curso, é curso especializado para o transporte de cargas indivisíveis. Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra C. As exigências são não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou de cassação da CNH, não estar cumprindo pena decorrente de crime de trânsito, não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos, além, obviamente, pessoal, de idade mínima de 21 anos, categoria C no mínimo, e de participação em curso especializado para transporte de cargas indivisíveis. E esse é o tipo de pergunta que quase 90% dos alunos e das alunas erram. Porque quando fala curso especializado, a pessoa acha que ter curso especializado é suficiente, mas não. Existem cursos especializados para motofrete, mototáxi,
para transporte público de passageiro, para transporte de produtos perigosos, de cargas indivisíveis. Existe curso especializado para um monte de coisa, então você tem que se atentar a esse detalhe. Anota essa dica, tá? Isso vai te salvar na hora da prova. Pause esse vídeo, anote essa dica. Para que um condutor possa dirigir veículos tipo motorhome com peso bruto não superior a 6.000 quilos ou que não ultrapasse 6 toneladas, e lotação não superior a 8 passageiros, ou seja, que não ultrapasse 8 passageiros. Desculpa, errei, passageiros. Quais são as exigências mínimas? Letra D diz que 21 anos é a exigência mínima e categoria de habilitação ACC. Aqui tem dois erros. Primeiro, o erro está na idade. Não é exigência mínima ter 21 anos. E segundo e pior erro, habilitação categoria ACC. ACC não é uma categoria de habilitação, é autorização para conduzir ciclomotor. Anota o que eu vou te falar agora. As categorias de habilitação são 5. A, B, C, D e E. Só essas. Não existe uma sexta categoria. ACC não é categoria. ACC é autorização para conduzir ciclomotor e só serve para você pilotar cinquentinha. Letra C diz que a exigência mínima é 20 anos, só aí já está errado. E categoria de habilitação D, errado também. Está errado na idade e na categoria de habilitação. Letra B diz que a idade mínima é 19 anos e categoria de habilitação C, dois erros, na idade e na categoria de habilitação. Então, para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra A. Se você tiver 18 anos e habilitação B de bola, pode conduzir motorhome com peso bruto total que não ultrapasse 6 toneladas. E a lotação do veículo como um todo não pode ultrapassar 8 passageiros, tá bom, galera? Então marca a letra A que você vai acertar e deixa eu fazer só uma pequena observação para você não se lascar numa blitz. Caso o seu motorhome ultrapasse o peso que está nessa pergunta aí, ultrapasse 6 toneladas, aí você vai precisar de categoria de habilitação no mínimo C. Se o seu motorhome ultrapassar a quantidade mínima de passageiros, aqui está falando 8, então se passar de 8, aí você vai precisar de categoria de habilitação D. Por favor, não fique com preguiça, anote isso que eu acabei de falar, porque isso pergunta em provas. Aqui eu estou te trazendo questões muito cobradas na sua região, mas não são só essas, existem outras. E talvez dentre essas outras está exatamente o que eu te ensinei agora. Anota, por favor, vamos para a próxima. Caso você esteja com dificuldade para passar ou está com medo da prova que está chegando, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas, já corrigidas e explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Me chama lá no Zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa. Quando a motocicleta estiver imobilizada na via, independentemente do motivo, a viseira do capacete não pode ser levantada pelo motociclista, devendo permanecer sempre abaixada. Essa afirmação está. Letra D está falando que está correta, apenas em se tratando do passageiro. Pessoal, isso aqui está errado, não marca não. Daqui a pouco eu vou te explicar o motivo. Calma lá. Letra C está dizendo que essa afirmação está correta, mas apenas em se tratando do condutor. É errado também, não marca essa opção não e calma. Eu vou te explicar tudo daqui a pouco. A B está dizendo que essa informação está correta, porém, tanto para passageiro quanto para condutor. Não é só para um nem só para outro. Não marca essa opção não. Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra A. Está completamente errada, pois a viseira nas situações de imobilização podem ser parcial ou totalmente levantadas. Marca a letra A para acertar essa pergunta e deixa eu te explicar uma coisa. Em situações de imobilização, não importa a situação, pode ser um engarrafamento causado por trânsito congestionado, pode ser o sinal que está fechado, né, lá a sinaleira, o semáforo, não sei como é que chama aí na sua cidade, está lá no vermelho. Nestes casos, o Código de Trânsito permite que o motociclista levante totalmente a viseira. Obviamente pelo motivo de às vezes estar muito calor, galera. A pessoa está sofrendo ali dentro daquele capacete, então é permitido.
Porém, quando o veículo é colocado em movimento novamente, ele tem que baixar a viseira, aí é obrigatório. Presta atenção, não precisa ser baixada totalmente também não, pode ficar uma pequena abertura para a entrada de ar, é permitido. Em situações de mobilização, pode ser totalmente ou parcialmente levantada. Quando o veículo está em movimento, ela tem que ser totalmente ou parcialmente baixada. Para acertar essa pergunta, letra A, vamos para a próxima, porque eu quero ver você aprovado ou aprovada. Não é considerado um documento de habilitação do condutor de veículos automotores. Antes de eu ler as opções de resposta, preste atenção. Cuidado para você, por hábito mental, não já ir marcando aquilo que é, porque isso é um hábito, é uma tendência. Então você tem que ler as questões, as perguntas com muita atenção quando tem um não, um incerto, um exceto. Está anotando essa minha dica? Isso vai te salvar na prova. Anote isso, muita atenção ao ler. Palavras como não, como incerto, como exceto no final da pergunta. Vamos voltar aqui. Não é considerado documento de habilitação do condutor de veículos automotores. CNH, letra A. Isso é ou não considerado um documento de porte obrigatório, a Carteira Nacional de Habilitação? É. Se é um documento considerado de porte obrigatório e a pergunta quer o que você marque o que não é, então você não vai marcar, concorda? Letra B está falando da PPD, a Permissão para Dirigir. Isso é um documento de porte obrigatório? Sim, claro, só que a pergunta aqui, está querendo que você marque o que não é obrigatório. Então, você não vai marcar a B. ACC, autorização para conduzir ciclomotor. Quando você precisa conduzir uma cinquentinha, você tendo ACC, é obrigatório para conduzir cinquentinha? Sim, então é um documento de habilitação. Porém, a pergunta quer que você marque o que não é. A única opção aqui que apresenta um documento não considerado documento de habilitação é CRLV, porque CRLV é um certificado de licenciamento e registro de veículo, pessoal. É aquela bagaceira que você paga todo ano para que as autoridades de trânsito te autorizem a conduzir o seu veículo em via pública. Então, para acertar essa pergunta, letra D, eu sei que essas siglazinhas aí confundem bastante, mas se você ler com atenção, você não vai escorregar nem a pau. Em uma fiscalização de trânsito, Júlia se recusou a se submeter ao teste de alcoolemia. E, por causa dessa recusa, é correto se afirmar que Júlia... Letra A está falando que ela vai ter a habilitação dela cassada, ou seja, recusou fazer bafômetro, perdeu a CNH, só vai poder tirar outro daqui a 2 anos e começar do zero. Não existe previsão de cassação para recusa de bafômetro, ok? Letra B está falando que ela terá sua habilitação confiscada. Nem existe essa penalização no Código de Trânsito Brasileiro, não tem, galera. Existe previsão de suspensão, de multa, de cassação, de advertência por escrito. Agora, a penalidade confisco não tem. Letra C está falando que Júlia comete infração grave, já começou errando aí porque a infração é gravíssima. Ela será penalizada com a remoção do seu veículo, outro erro porque é retenção do veículo até a apresentação de um condutor devidamente habilitado que não esteja alcoolizado para retirar o veículo de lá. E ainda terá sua CNH suspensa por 6 meses. Mais um erro porque a suspensão direta é de 12 meses. Então tem 3 erros nessa resposta C. Na natureza da infração, na medida administrativa, que não é remoção, é retenção, e na penalidade, né? Aliás, no tempo da aplicação da penalidade, não é 6 meses, é 12. Então, para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra D. Júlia comete infração gravíssima, podendo ser penalizada com multa. A multa vai ser multiplicada por 10, ou seja, R$300 aproximadamente vezes 10, quase 3 mil, e ainda ela vai ter, né, caso ela seja realmente penalizada, a suspensão da CNH por 12 meses direto, sem necessidade de acúmulo de pontos. Informando junções sucessivas contrárias com a primeira à esquerda da via, temos a placa de que opção? Não é essa aqui não, pessoal. O nome dessa placa é entroncamento oblíquo. E olha só, nem é para a esquerda, é para a direita. Entroncamento oblíquo à direita. Letra C seria, professor? Não. O nome dessa placa, via lateral. E outra coisa, à direita. A pergunta está falando de esquerda. O nome dessa placa, via lateral à direita. Olha só, vou falar mais uma vez para você fixar, porque ela cai demais nas provas. Via lateral à direita.
Seria então essa aqui, professor? Não. Essa placa aqui da opção D se chama confluência à esquerda. Confluência à esquerda. E tem mais uma coisa. Olha para essa placa da letra D e olha para essa placa da letra A. Você fala, não tem nada a ver. Tem sim, na hora do nervosismo na prova lá, você pode confundir muito as duas. Essa aqui se chama entroncamento oblíquo. Essa aqui, confluência. Confluência à esquerda, entroncamento oblíquo à direita. Então, se eliminamos A, C e D, você vai marcar a letra B. Informando junções sucessivas contrárias com a primeira esquerda da via, é essa plaquinha aqui. Muito cuidado com duas coisas. A primeira, existe essa mesma placa, aliás, a mesma não, parecida com a primeira via à direita. É essa aqui, presta atenção. Essa aqui é junções sucessivas contrárias com a primeira à direita. Memorizou? A placa da pergunta é essa. Junções sucessivas contrárias com a primeira à esquerda. E por último, mais uma vez, vou repetir novamente again. Cuidado para não confundir letra A com letra D. Sinalização vertical que proíbe a realização da manobra de retorno está em que opção? Pessoal, não vai marcar a letra A não, por favor, tá? Isso aqui está proibindo alguma coisa, mas está proibindo uma mudança de faixa. É quando você está na faixa da esquerda e você quer, por algum motivo, mudar para a faixa da direita, né? A faixa de trânsito, faixa de circulação. Não pode, aqui está proibindo você sair da esquerda para a direita. Letra B, também está proibido alguma coisa, mas não está proibindo o que está na pergunta. A pergunta está falando de manobra de retorno. Aqui está proibindo você fazer uma conversão, ou seja, as pessoas dizem entrar para a direita. Não pode entrar para a direita ali. Ou seja, não pode fazer uma conversão à direita. O nome dessa placa é proibido virar à direita. Letra D, proíbe. Proíbe. Proíbe o que, professor? Seguir em frente. Você não pode seguir em frente. Vai chegar um determinado momento logo ali na frente que você vai ter que entrar para a direita ou entrar para a esquerda. Siga em frente, pode não. Então a sinalização vertical, por que vertical? Porque placa é a mesma coisa que falar sinalização por placa, que proíbe a realização de manobra de retorno, está na opção C. E só fazendo um alertazinho para tu, porque eu quero que você passe. Pay attention, presta atenção. Repara essa placa aqui. Essa placa também está proibindo uma manobra de retorno. Tu tá percebendo? Só que a diferença dessa que você está vendo agora para essa aqui na pergunta é que essa que você está vendo agora, ela proíbe um retorno pela esquerda. Está proibindo retornar pela esquerda. Já essa aqui, essa placa da pergunta, está proibindo retornar pela direita. Vou explicar melhor. Às vezes na sua prova vai cair essa placa aqui. O que é essa placa? Como é que é o nome dela? Proibido retornar à esquerda. Concorda comigo? Proibido retornar à esquerda. Então, vai estar a foto dessa placa e perguntando qual o nome dela. Na opção A, vai estar assim, proibido retornar à direita. A pessoa, às vezes, na hora lá, por nervosismo, ou sei lá por quê, não presta atenção no esquerda e direita. Essa placa está proibindo retornar para um lado e a letra A está falando que é retornar pelo outro. A pessoa marca. É o que mais tem a gente errando com esse negócio de esquerda e direita. Tô tentando te ajudar. E não merece seu like por causa disso, não? Deixa um comentário no vídeo aí também se eu tô te ajudando de alguma forma. Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra C. Vemos a placa proibido o trânsito de veículos automotores? Em que opção? Por favor, não vai marcar a letra D não, porque essa placa proíbe. Sim, mas está proibindo o quê? Está proibindo estacionamento. Significa dizer que parar ali onde tem a placa você pode. O que é parar? É você parar rapidão, pelo tempo suficiente para embarque e desembarque de passageiros. Se você parou ali rapidinho para alguém entrar no veículo ou, por exemplo, descer da moto, então você pode parar, você só não pode estacionar. A letra C também está proibindo o estacionamento e mais alguma coisa, a parada também. Significa dizer que você não pode parar ali para alguém embarcar e desembarcar rapidão, não pode, e você não pode parar ali e demorar, não tem ninguém embarcando ou desembarcando, que é considerado estacionamento. Nem rápido, nem devagar, não pode parar onde tem essa placa. A letra A, está proibido o trânsito de veículos automotores? Não, está proibido o trânsito de um tipo de veículos, caminhões. A placa aqui proíbe o trânsito de veículos automotores, ou seja, veículos de pequeno porte e os veículos de passeio em geral, letra B. Marca ela, você vai acertar. Siga em frente, é a placa de que opção? Pessoal, olha aqui, presta atenção, por favor, quebra o galho para mim. Não vai marcar a letra D não.
tá? Isso aqui, primeiro que não está mandando nem seguir em frente. Aqui está apontando para o lado. Essa placa também não manda nada, porque é uma placa de advertência. As placas de advertência não mandam, elas só comunicam que há um perigo, alguma coisa que leva risco ao condutor, traz risco ao condutor. Essa placa aqui informa que o sentido da via é único e não duplo. Informa, então não marca. Letra C, fala que é para seguir em frente? Sim, porém mais alguma coisa, siga em frente ou à direita. Você não tem só uma opção, você tem duas. Essa letra A até poderia te confundir, porque aqui tem uma setinha apontando para frente, só que tem um detalhezinho em vermelho que chama atenção e faz toda a diferença, é essa linha aqui. Esse traço aqui proíbe. Se está proibindo, você não vai marcar, porque a pergunta não está falando de proibição. Então a única aqui que manda, ordena você seguir em frente, B de bola. Não erra a placa não. Geralmente nas provas cai entre 3 e 8 placas. Na esmagadora maioria das vezes, entre 3 e 8. Se você pensar que acertar a placa é fácil, você garantir 8 pontinhos, você concorda que depois você vai ter que acertar menos questões para passar? E placa é uma das coisas mais fáceis, confia em mim. Tem a foto da placa, sempre vai ter a foto da placa para você se orientar. É só você olhar para o símbolo, procurar nas opções de resposta alguma coisa que tenha a ver com o símbolo e ficar atento nesse negócio de direita e esquerda, tá bom? O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, mais conhecido como tacógrafo, é equipamento obrigatório para os seguintes veículos. E galera, exceto para tudo que você está fazendo e preste atenção em mim. Esse exceto aqui é uma das coisas que mais causam reprovação. As pessoas, não sei se por preguiça, por pressa, não leem até o final com atenção. Elas passam batido por esse exceto ou nem chegam nesse exceto. Elas começam a ler assim, ó, o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo é equipamento obrigatório para os seguintes veículos. Ela para no veículo. Eu não sei porquê, não consigo explicar. Ninguém até hoje me explicou por que as pessoas não vão até o ponto final do finalmente mesmo. Então, meu papel aqui é te alertar. Isso aqui é o tipo de coisa que mais causa reprovação nas provas do Detran. Por causa desse exceto, você vai marcar que tipo de veículo não exige obrigatoriedade do tacógrafo. Letra D está dizendo que veículos de carga com peso bruto total superior a 4.536 gramas não precisa de tacógrafo? Mentira, precisa sim. Eu falei tacógrafo errado, depois na edição você corta, hein? Acho que eu falei errado. Esse veículo aqui não precisa de tacógrafo, precisa sim, então você não marca, porque a pergunta quer que você marque aquele que não precisa. Veículos de transporte e condução de escolares, precisam ou não de tacógrafo? Precisa. Só que esse exceto quer que você marque o veículo que não precisa. Todos os veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares, eles precisam de instalar tacógrafo? Precisam. Os únicos dessas 4 opções que não precisam são os veículos de 2 ou 3 rodas com sem carro lateral, ou seja, as motos. A grande pergunta que eu deixo para tu é a seguinte, você tem moto? 125, 150, uma Pop 100 ou até uma cinquentinha, você tem? Beleza, agora vai lá, outra pergunta. Tem tacógrafo instalado nela? Te exigiram lá no Detran o dia que você foi emplacar? Hã? Não tem, pessoal. Então não tem como errar isso aqui não. Você só erra um negócio disso aqui se você quiser. Se você tiver afim. Se você falar para você mesmo, eu quero gastar dinheiro com taxinha de reteste, aí sim você consegue errar. Fora isso, não, pô. Mesmo que você não saiba que para os veículos da letra A, da letra C e da letra D são exigidos, quando você lê a letra B de bola, você vai ver que é essa que você tem que marcar, pô. Até por chute. Até usando a técnica chute, você consegue acertar essa questão. São medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro que podem ser aplicadas aos condutores infratores. Pessoal, presta atenção, aqui está falando de medidas administrativas. Cuidado para não marcar as opções que apresentam penalidade, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente. Medida administrativa são aquelas bagaceiras que o agente de trânsito aplica no meio da rua sem precisar de autorização de mais ninguém. Ele cismou, ele aplica. Penalidade tem que ter todo um trâmite legal para ser aplicada. Entendeu? Cuidado para não confundir. Voltando. Letra A está falando que multa e cassação do direito de dirigir é uma medida administrativa que pode ser aplicada a quem comete uma infração. Não.
Multa e cassação são penalidades. Precisam de todo um trâmite legal para ser aplicado isso aqui. Letra B está falando que suspensão do direito de dirigir e multa são medidas administrativas. O agente de trânsito pode aplicar isso lá no meio da rua? Não, não pode. Suspensão e multa são penalidades. Advertência por escrito e apreensão do veículo são medidas administrativas? Errei, desculpa, não. Advertência por escrito e apreensão do veículo, né? Não sei por que tem essa apreensão, porque a apreensão nem existe mais no CTB desde, sei lá, 2016. Não são medidas administrativas, são penalidades, tá bom? Na verdade, é só advertência por escrito aqui, é uma penalidade, só por isso que já estaria errado. Então, se chegamos à seguinte conclusão, o que está sendo apresentado nas opções A, B e C são penalidades e não medidas administrativas, só sobrou para você marcar letra D. Medidas administrativas previstas no CTB que podem ser aplicadas a quem comete infração, transbordo do excesso de carga e realização de exames. Todas as vezes que você estiver diante de uma pergunta de prova, uma questão de prova do Detran, e o assunto da pergunta for medida administrativa e penalidade, você vai fazer o seguinte, você vai lembrar que as medidas administrativas, todas elas têm que começar com R de rato ou T de tatu. Por exemplo, remoção, começa com o quê? Com R. Isso é uma medida administrativa. Retenção do veículo, começa com que? Letra R. Isso é uma medida administrativa. Recolhimento de animais na pista, recolhimento dos documentos, tá vendo que começa com R? Isso é medida administrativa. T, transbordo do excesso de carga, teste de alcoolemia. Você tá vendo que começa com T? Isso aqui são medidas administrativas. Eu falei certo, isso aqui são... o português está correto. Essas são medidas administrativas. Quando é penalidade, não pode começar com R ou T, porque, por exemplo, penalidade, multa, começa com M, suspensão, começa com S, cassação, começa com C, advertência por escrito, começa com A. Você viu a diferença? Medidas administrativas começam com R de rato ou T de tatu. Você está anotando isso aí? Penalidade não começa com R ou T. Deixa eu te falar, não mereço não um like seu aí por causa dessa dica? Não, sério mesmo, nem a sua inscrição. Poxa, eu não mereço que você deixe um comentário para ajudar o YouTube a impulsionar meu vídeo? Poxa, caramba, é sério mesmo? Eu não mereço não? Ah, doido? Então tá bom, não tem problema não, continua assistindo aí. Quando o veículo está puxando para um dos lados, isso pode ser sinal de quê? Letra A está falando que é sinal de amortecedor defeituoso. Não, pessoal, um sinal de amortecedor defeituoso seria o veículo perder estabilidade nas curvas, ou ficar oscilando demais, assim, balançando demais, ou ficar muito duro quando passa num buraco, você sente a pancada na sua coluna lombar. Então seria falta de balanceamento das rodas, letra C? Não. O sintoma de falta de balanceamento das rodas é o volante ficar tremendo. Quando você está numa linha reta, um asfalto show de bola e, por exemplo, o veículo começa a tremer, quanto mais você aumenta a velocidade, mais treme o volante fica tremendo, o volante está tremendo. Isso é falta de balanceamento. Falta de balanceamento, volante tremendo. Volante tremeu, falta de balanceamento. Memorizou? Quando o veículo está puxando para um dos lados, é sinal de freio gasto, letra D? Não. O sinal de freio gasto seria, por exemplo, o barulho de chiado. Quando você pisa no freio, fica um barulho esquisito na roda. O carro custa frear, a distância de frenagem ela se torna mais longa. Tem outros sinais, mas veículo puxar para um dos lados não é sinal de freio gasto, não. Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra B. O veículo puxou para um dos lados, não importa qual, será sempre para o mesmo lado, é sinal de falta de alinhamento das rodas. Você tem que mandar alinhar. Procura um profissional e manda fazer alinhamento das rodas. E muito cuidado com perguntas de mecânica, são sempre chatas, sempre confusas, principalmente se você não trabalha na área, não tem noção nenhuma, talvez nem carro você tem. São chatas. As perguntas que as pessoas mais erram nas provas são de mecânica básica também. Legislação em primeiro lugar e mecânica básica em segundo. São as, por ordem assim, ó, legislação, reprova muita gente. Mecânica é segundo lugar. Muito cuidado, vamos seguir. Ao notar que no painel do veículo acendeu a luz de alerta que informa a porta aberta ou semi-aberta, você, condutor, deve fazer o quê? Letra A está falando que você deve parar imediatamente e fechar a porta.
Tá, mas isso aqui não sugere parar de qualquer jeito, meter o pé no freio no meio da via? Sim, e se tiver atrás de você, trafegando um caminhão de 350 trilhões de toneladas carregado de explosivo ou de ácido, vai dar ruim não? Será que não vai dar ruim não? Essa opção de resposta está apresentando uma coisa meio esquisita, faltando alguma coisa. Parar? Parar onde, galera? É simplesmente parar para fechar a porta? Não está totalmente errada, mas também não está certa. Se está meio certo, meio errado, não marca não. Vamos pular de A para C? A C está falando que você tem que reduzir a marcha e prosseguir até poder verificar o que está vendo. Mas deixa eu só te fazer uma perguntinha simples. E se esse prosseguir seja, por exemplo, por 30 km? Você vai continuar por 30 km até poder fechar a porta? E se nesse seu prosseguir houver logo à frente muitas curvas, sucessivamente várias curvas, na hora que você faz uma curva, essa porta aberta não pode talvez fazer uma pessoa vazar lá para fora do carro, com cinto, com banco, com tudo, ou alguma coisa no carro, a hora que abrir a porta cair, você no desespero tentando segurar, você entendeu? Faz muito sentido não, pessoal. Cuidado com esse negócio de resposta que parece certo, parece errado. A resposta tem que ser certa, simples assim, não pode parecer que é certo, meio errado. A letra D está dizendo que você tem que acelerar a marcha e prosseguir até poder parar e verificar. Pessoal, você vai acelerar com a porta aberta? Ah, para com isso. Para acertar essa pergunta, letra B, olha só que coerência que tem aqui, ó. Reduzir a velocidade, sinalizar, parar o veículo no local seguro, ó, que show de bola. Verificar qual das portas está aberta ou semi-aberta, porque pode ser mais de uma, fechá-la e verificar se a luz de alerta continua acesa, porque talvez você fechou uma, tem duas, tem três, tem quatro. A letra B está completíssima, bem mais detalhada, então você tem que marcar ela. Quando você tem uma resposta mais ou menos certa, não vai marcando assim não, leia outras opções. Pode ser que você tenha uma melhor, totalmente certa, completasse. Outra coisa, se mesmo que você tenha uma certa logo na letra A, não marca a letra A sem ler a B, a C e a D não, porque olha só, acontece muito assim nas provas do Detran. Letra A está certa, mas tem, por exemplo, 3 palavras. Letra B está certa, aí tem 4 ou 5 palavras. Opa, então a B já ganhou da A porque ela está mais completa. A letra C tá completaça, tem 3 ou 4 linhas de resposta, um monte de palavra grandona, do começo ao fim certinho. Você sempre vai marcar maior quando você tem mais de uma opção, quando você tem mais de uma opção, tá prestando atenção? Quando tem mais de uma opção, quando você tem 2 certas, 3 certas, 4 certas, sempre será maior. Então não vai marcando assim só porque viu na letra A não, tá galera? Uma resposta certa, vai marcando. Eu tô com pressa. Pressa de quê? Tá doido? Pra acertar essa pergunta, P, porque é mais completa, mais cheia, certinha do começo ao fim. Vamos para a próxima. O ícone manômetro, o que é manômetro? É aquela bagaceira responsável por informar para o condutor que o nível do óleo do motor está baixo. Ele se encontra onde? Vamos localizar esse trem? Então vamos. Letra D, está falando que ele está no número 3. Cadê o número 3? Está aqui. Isso aqui se chama manômetro? Não, isso aqui se chama amperímetro. Está falando alguma coisa relacionada com carga da bateria, com componentes elétricos, tá? Ah, professor, então eu acho que eu vou marcar a letra C. É esse aqui do número 1. Isso aqui é manômetro, professor? Não. Isso aqui é freio de mão. Quando você vê esse ícone aceso no painel, significa que o seu freio de mão está acionado. Você tem que baixar o freio de mão totalmente para isso aqui apagar. Então tá, professor, se não é C, não é D, é a B. Número 8, vou marcar. Não marca não. Vai por mim, não marca não. Esse ícone aqui, do número 8, informa a temperatura do sistema de arrefecimento, temperatura do motor. Significa, quando ele está aceso em vermelho, que o motor está superaquecendo. Tem alguma bagaceira errada, você tem que verificar. Manômetro, que informa que o nível do óleo do motor está baixo, o óleo lubrificante do motor, é esse trenzinho aqui, ó, parece uma chaleirinha pingando, número 14. Então você vai marcar a letra A para acertar essa pergunta de mecânica que todo mundo odeia. Inclusive eu não gosto de mecânica básica não, mas cai nas provas e eu tenho que te ensinar. Letra A, manômetro é essa paradinha aqui, vamos seguir. A função desse componente é transformar o deslocamento proveniente do sobe e desce dos pistões em movimento de rotação. Em outras palavras, é ele que transmite a energia gerada pelo propulsor para a transmissão,
que a distribui para as rodas motrizes do veículo? Cruz, credo, Ave Maria. Estamos falando de quem? Seria da vela de ignição, letra D? Não, pessoal. Vela de ignição, ela tem a função de gerar centelha para inflamar o combustível misturado com ar. Então, seria do alternador, professor? Letra C, pode marcar? Não, não marca não. Porque o alternador, ele tem a função de fornecer energia elétrica para o veículo. Porém, tem um detalhe, ó, anota. Enquanto o motor estiver em funcionamento. O alternador só funciona enquanto o motor estiver em funcionamento. É ele que fornece energia elétrica para o veículo e, ao mesmo tempo, recarrega a bateria. Quando o motor está desligado, quem fornece energia elétrica para o veículo é a bateria, onde tem energia elétrica armazenada. Anotou isso aí? Anota, porque mecânica básica é do mal, é do cão, viu? Então, professor, se não é C e D, vou marcar B. É da embreagem a função de tudo que está aqui na pergunta. Não, pessoal, de forma bem resumida, enfia uma coisa nos crânios. Embreagem acopla e desacopla uma parada de uma bagaceira. Lembra disso aí? Acoplar e desacoplar. Relaciona isso, ó. Embreagem acopla e desacopla. Você entendeu? Bota isso na sua cabeça, de forma bem resumida. Minha finalidade é te ajudar a passar. Quer mais detalhe? Corre lá pro seu livrinho, pô. Que eu não tô destrinchando o livrinho da autoescola pra tu, não. Quem faz tudo isso aqui que tá na pergunta, pessoal, que vai dar até preguiça ler de novo, é virabrequim ou árvore de manivelas. Aí eu tenho certeza que você está se perguntando aí, como eu memorizo essas paradas? Repetindo para você umas 2.712 vezes. Tem gente que precisa de 32.645 vezes de repetição nas cabeças. Tem gente que repete 3 vezes e já memoriza, depende de você, pô. É igualzinho decorar número de CPF. Número de seu CPF tem alguma lógica? Tem um sentido? Não tem, são só números. Como é que você decorou? Repetindo. Número de seu telefone tem alguma lógica? Tem? Não tem não, hein? A maioria, 99,999% das pessoas que estão me ouvindo, o número de telefone delas não tem sentido, não tem lógica, não tem nenhuma relação com elas. Mas tu conseguiu decorar, não conseguiu? Como? Repetindo. Isso aqui é a mesma lógica, você tem que ficar repetindo. Todo dia, toda hora nas suas cabeças, até ficar gravado. Tem gente que grava, tem gente que não, mas é a única saída, é a única alternativa. São equipamentos obrigatórios essenciais para troca de um pneu furado. Ih, rapaz, mecânica básica de novo, vamos lá. Step e macaco. Step é o pneu sobressalente, macaco é aquela bagaceira para você levantar o veículo, para você tirar a roda. Sim, essas coisas são obrigatórias. Macaco e chave de roda, opa, sim, macaco, como eu falei, para levantar o veículo, chave de roda para você tirar os parafusos para tirar a roda, sim, são obrigatórios. Ixi, 2 certas já. Pneu sobressalente, que é o step, e chave de roda, opa, já falei que sim. Pneu sobressalente está aqui na letra A, já falei que estava certo, macaco está aqui na letra A e na letra B, então se eu falei que estavam certo, continua certo. Agora ferrou tudo, eu tenho A, B e C com respostas certas, o que eu faço, professor? Primeira coisa é continuar lendo a letra D. Leia todas as opções. Letra D está falando que o step é obrigatório, ou seja, um pneu sobressalente, sim. Triângulo de sinalização, aqui uma informação que não estava nas outras 3 opções. O triângulo é obrigatório? É, sim. Macaco para levantar o veículo? Sim. E a chave de roda? Sim. Então, ó, a opção D tem todos os itens que estavam nas opções A, B e C e mais um que é obrigatório. Triângulo. Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra D, porque eu tenho 4 opções de resposta certa. Vou na mais completa, mais cheia, mais lotada. Vamos seguir. Um silvo breve emitido pelo agente da autoridade de trânsito significa o quê? Primeiramente, o que é silvo breve? É um apito rápido. Então, quando o agente emite um apito rápido, o que ele está falando para tu? Que ordem, que comando ele está dando? Letra A está falando que o comando é para você reduzir a marcha, está mandando você diminuir a velocidade do seu veículo. Não. Se fosse isso, seria um silvo longo. Um silvo longo é atenção ou reduz a velocidade. Quando um agente quer que você reduza a velocidade ou aumente a atenção, ele emite um silvo longo, um apito demorado. Letra B está falando que um silvo breve é para você aumentar a marcha? Não, não existe esse tipo de silvo, esse tipo de apito, esse tipo de comando do agente de trânsito. Letra D está falando que um silvo breve é para você parar. Se fosse para você parar, ele estaria emitindo 2 silvos breves, 2 apitos rápidos. 2 apitos rápidos, 2 silvos breves, ordem de parar.
Então, para acertar essa pergunta, que está querendo saber o que é um silvo breve, letra C. O agente está falando para você seguir em frente. E memoriza mais uma coisa, normalmente o silvo breve, que é ordem de seguir, é acompanhada deste gesto, tá bom? E já que você está memorizando o gesto, memoriza mais um, porque talvez pergunta na sua prova. Como seria o gesto para dois silvos breves, ordem de parar? Seria assim, um silvo breve para seguir assim, dois silvos breves para parar assim. E como seria o gesto, professor, para atenção ou redução de velocidade? Assim. Memorizou? Se não conseguiu, volta essa parte do vídeo, assista 4, 5, 6, 7 vezes, quanto você precisar, porque isso cai demais nas provas. Quase toda a prova pergunta isso. Pode confiar. Vamos para a próxima. A visibilidade do condutor, que exige sua atenção redobrada, ela é mais reduzida, ou seja, em que situação a visibilidade diminui pra caramba? Letra A está falando que são nos túneis, que é os locais, né, que a visibilidade diminui, túneis dotados de iluminação pública, ou seja, num túnel tem um monte de poste com luz acesa. Isso diminui ou aumenta a visibilidade? Pessoal, obviamente aumenta. A pergunta está querendo saber aonde que diminui. Letra B está falando que nas vias urbanas, ou seja, aqui no centro da cidade, que é quando tem iluminação pública, quando é bem iluminado, isso diminui a visibilidade? Muito pelo contrário, a iluminação é para aumentar a visibilidade, então não tem lógica, né? Letra C está falando que nos dias claros, céu azul, sol de rachar, aquele um sol para cada um dentro do veículo, isso diminui a visibilidade? Não, só aumenta. Então a visibilidade do condutor, que exige a atenção redobrada porque a visibilidade está ruim, ela é mais reduzida à noite. Sob chuva, ou seja, cai um torozão, quando tem neblina, ou seja, aquela garoazinha, também reduz visibilidade, porque às vezes o vidro fica embaçado. E cerração, aquela fumacinha de uma manhã muito fria, tá? Todo mundo sabe o que é. Então, à noite, sob chuva, neblina, cerração, visibilidade diminui, você tem que aumentar a atenção. Para acertar essa pergunta, letra D, fácil demais, vamos seguir. Ao se aproximar de um cruzamento numa via de fluxo intenso, todo condutor deve fazer o quê? Presta atenção. Letra A, acionar a buzina? Não. Tu não deve acionar a buzina toda vez que se aproxima de um cruzamento. Se isso virasse lei, todo mundo cumprisse essa lei, ia ficar um caos sonoro às cidades, concorda? Todo mundo se aproximando de uma esquina, de um cruzamento e buzinando. Nossa, galera, ia virar uma zorra total. B tá falando que você tem que aumentar a atenção e manter a mesma velocidade, ou seja, só aumenta a atenção, mas se você tiver a 60, 80 por hora, pode continuar. Não. Pisar na embreagem e acionar o freio de mão, letra C. Então você pisa na embreagem e aciona o freio de mão para o cavalo dar logo um cavalo de pau, um 360 sinistro. Não. A resposta que tem mais lógica de ser certa é a D, pessoal. Você tem que reduzir a marcha, redobrar a atenção, olhar para a direita, olhar para a esquerda, mesmo que neste cruzamento tenha um semáforo no verde para tu. Lembre-se sempre que tem gente sem cérebro, sem noção, sem neurônio. Ela não é sem neurônio, tem às vezes 1 trilhão de neurônio, mas 99% não funciona. Ela tá vendo que o raio do semáforo tá vermelho para ela, mas só tem ela no planeta. Ela é a única habitante no planeta Terra. Tinha 8 bilhões de pessoas até ontem, mas naquele cruzamento ali os seres humanos desapareceram. Então ela pode passar de qualquer jeito no semáforo vermelho, não tem problema nenhum, não. Pensa sempre nisso quando você estiver dirigindo, tá bom? Às vezes você tem sensatez, quem tá vindo no outro cruzamento é desprovido totalmente de inteligência, de senso. Congestionamento é considerado condição adversa de quê? De motorista? Não, pessoal. Existe a condição adversa de motorista, mas, por exemplo, seria quando uma pessoa está embriagada, conduzindo com sono, estressada, fadigada, exausta. Aí seria uma condição adversa de motorista, que é de condutor, tá bom? Letra B, seria então condição adversa de tempo? Não. Um exemplo de condição adversa de tempo: chuva, neblina, granizo, cerração. Aí poderiam causar acidente. Aquilo que causa acidente é uma condição adversa de tempo porque vem de condições meteorológicas. Então, professor, eu vou marcar a letra C, porque um congestionamento está na via. Então, é via. Não, não é. Vou te dar um exemplo de condição adversa de via. Aquilo que na via pode causar acidente. Curva demais, muito pedregulho na via, areia demais, falta de sinalização, buraco.
Isso tudo seria sim condição adversa de via. E isso cai em prova, por favor, anota. Então, para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra D. Congestionamento é condição adversa de trânsito. Ou seja, em outras palavras, é quando no trânsito tá tudo parado, uma pessoa vem desavisada e bate no último veículo parado lá no congestionamento. Ou tráfego intenso, um dia de feriado, por exemplo, todo mundo querendo vazar fora da cidade para curtir nas praias, as vias estão lotadas de veículos, todo mundo andando ali na velocidade máxima permitida. Então isso pode causar acidente, condição adversa de trânsito. Congestionamento é um dos exemplos, mas tem outros também. Em se tratando de primeiros socorros, é incorreto, meu pai, olha o tal do incorreto aqui, ó, olha que aquilo que derruba muita gente. É incorreto se afirmar o que em se tratando de primeiros socorros. Letra A está falando que está errado se afirmar que hemorragias são classificadas entre interna e externa. Não, isso está certo. Porque se você está olhando, está vendo sangue saindo do corpo de uma pessoa, isso é uma hemorragia externa. E quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, ficar pálida, eu sei que ela está perdendo líquido, eu não estou vendo ela vomitar nem perdendo sangue, deve ser perda de sangue interna, está perdendo sangue, hemorragia interna, então isso está certo. Letra B está dizendo que é errado se afirmar que nas queimaduras deve-se utilizar apenas água corrente para resfriar a parte afetada. Sim. Letra D está afirmando que o melhor local do corpo humano para se verificar a pulsação de uma vítima adulta inconsciente é no pescoço. Isso aqui está certo ou isso aqui está errado, professor? Isso está correto. É o melhor local, sim. Então, se eu tenho A como correta, B como correta, D como correta, e aí a pergunta quer que eu marque a opção que informa a coisa errada, é a letra C. O que está falando da letra C, professor? O que tem de errado aqui? Que está dizendo que na maioria das regiões do Brasil, o telefone da Polícia Militar é 191. Mentira! Polícia Militar tem o número 190. Continua lendo. O telefone da PRF é 190? Não, é 191. Trocaram, inverteram. Citaram Polícia Militar e deram o número da Polícia Rodoviária Federal. Depois citaram Polícia Rodoviária Federal com o número da Polícia Militar. Aí é que está a pegadinha. Letra C está errada, pergunta quer que você marque está incorreto. Marca ela, vamos seguir. Faz parte da chamada avaliação secundária, ou seja, aquilo que você tem que fazer em segundo plano, não é prioritário, não é aquilo que se você não fizer a vítima vai a óbito com certeza absoluta. Isso que está querendo saber. Letra A, desobstrução das vias aéreas. Vamos traduzir. Será que se uma pessoa, uma vítima de acidente, por exemplo, numa pancada, ela engoliu a prótese dentária? Engoliu não, foi para a garganta, né? Porque vai ser impossível engolir. Aí aquilo tá atrapalhando, acho que eu bati no microfone, tá atrapalhando a respiração dela, ela não tá conseguindo respirar. Uma pessoa que não está respirando, é certo ou mais ou menos se talvez vai a óbito? É certo, é garantido, é certeza absoluta. Então isso não é secundário, isso é prioritário. Chegou num acidente, olhou, tem vítima sem respirar, ela é prioridade. Só que a pergunta está querendo saber o que é secundário, galera. Desobstrução de vias aéreas é primário. B, verificar se o coração da vítima está batendo. Vamos lá, vou explicar. Você chegou num acidente, está vendo que a pessoa está em parada cardíaca, você vai se perguntar o seguinte, coração sem bater, será que ela aguenta uns 6 dias, uma semana, um mês? Lógico que não, tem que ser socorro imediato. Isso não é segundo plano, isso é primeiro plano, isso é primordial. É o quê? Isso tem que ser feito, senão é óbito garantido. Então isso não é secundário não. Observar se há hemorragia abundante, ou seja, a pessoa só tem... Quantos litros de sangue uma pessoa tem? Vê no Google aí. A pessoa tem lá 6, 7 litros de sangue, 8 litros, não sei, a editora tá vendo ali. Vamos botar 8 litros de sangue, ela tá perdendo 1 litro a cada minuto. Sei lá, estourou um trem esquisito lá. Se você deixar ali 10, 15 minutos, vai dar ruim não? Vai, é garantido, é óbito, certo? Então isso não é secundário. Respiração, batimento cardíaco, hemorragia, isso é prioridade, pessoal. A única opção que apresenta coisas que você pode fazer depois, que não vão necessariamente levar uma vítima a óbito garantido, é a letra D. Verificar a extensão dos ferimentos e a existência de fraturas e outras lesões. Tem um cortezinho aqui, legal, ó, aqui ficou roxo, hein? Ficou um galo na cabeça dela, show. E aquela ali quebrou o braço, que chato. Olha aqui, professor, fratura exposta. Sim, isso não necessariamente leva uma pessoa a óbito. Agora, as opções A, B e C são coisas garantidas. Óbito certo.
Então A, B e C apresenta avaliação primária, letra D, secundária, marca ela, vamos seguir. As hemorragias são classificadas em... Letra D está falando que radial ou torácica, nem existe essa classificação para hemorragia. Femoral ou braquial, não tem essa classificação não, pessoal. Arterial e venosa, até que existe, essa aqui é perigosa, a letra B é sinistra, porque realmente existe a hemorragia arterial, que é quando rompe uma artéria, e a venosa, que é quando rompe uma veia. Rompeu a artéria ou veia, vai haver hemorragia certa e garantida. Então a B é sinistra, ela dá uma tentadinha a marcar, calma, leia a letra A. Interna e externa. Essa aqui é uma classificação que existe também. Então, para tu não errar, memoriza aí. Você vai marcar a letra A, porque lá no gabarito do Detran está a letra A como certa. Então marca ela. As hemorragias são classificadas em interna e externa, apesar de existir a arterial e a venosa. Marca A, interna e externa, marca A, certo? São exemplos de estado de choque, ou seja, existem classificações para esses estados de choque. Letra A está falando choque hemorrágico hipovolêmico. Existe essa classificação? Existe sim. Choque cardiogênico, tem isso, professor? Tem. E o choque anafilático, professor, você já viu isso em algum lugar? Vi, pô, isso tem como classificação um choque anafilático. Se eu não me engano, é um choque causado por uma alergia severa. Quando a pessoa tem um ataque alérgico ali severíssimo, ela às vezes vai a óbito por choque anafilático, se eu não me engano. Dá uma olhada aí se eu falei certo. Choque anafilático é oriundo de uma alergia severa, extrema, sinistra, do mal do cão. Então, hemorrágico hipovolêmico é um tipo de estado de choque, cardiogênico também, anafilático também. Todas as alternativas estão corretas, você vai marcar a letra D. E olha só, deixa eu fazer uma pequena observação. Muitos alunos, muitas alunas comentam aqui nos vídeos do canal esse tipo de coisa. Professor, quando às vezes eu tenho uma resposta certa na letra A, uma resposta certa na letra B, uma resposta certa na letra D, e eu tenho todas as alternativas estão corretas. Se está certo o A, B e C, eu posso marcar qualquer uma dessas opções, a A, B, a C? Não, pessoal. Quando tem todas as alternativas estão corretas e você tem as de cima, as para cima, né? As outras três opções, no caso, como certo, você tem que marcar todas as alternativas estão corretas. Por quê? Muito simples. Se você está fazendo prova num computador, é um sistema de computação que vai corrigir a prova. E lá está programado, lá no gabarito, lá no computador, na memória do computador, que a resposta certa é todas as alternativas estão corretas. Mesmo que esteja certa A, B, A, C e você marcar A, B ou C, vai computar lá, vai dar como resposta errada. Eu embolei. Eu acho que vocês entenderam. Quando você tem uma certa, outra certa e outra certa e tem todas as alternativas estão corretas, você é obrigada a marcar todas as alternativas estão corretas. Entendeu? Eu respondi a pergunta. Vamos seguir. São fontes de poluição sonora veicular. Pessoal, presta atenção, é sonora, do som, tá bom? Bateria com vazamento, letra A. Sim, a bateria com vazamento polui o meio ambiente, não polui o som. Letra B, combustível adulterado traz poluição? Traz poluição atmosférica. Letra C, carcaça de pneus usados que você joga no meio da rua, polui o meio ambiente. Agora, um escapamento aberto, escapamento barulhento, aqueles malucos que passam de moto que você quase tem o tímpano estourado. Isso é uma fonte de poluição sonora veicular? Sim, é. E não fica chateado comigo, você que tem uma moto assim, achando que é opinião minha, não. Aqui eu tô lendo uma questão de prova e tô falando o que é classificado lá como poluição, tá? Eu tô falando de uma questão de prova e de uma coisa que é classificada como poluição. Tá lá classificado. Não fui eu que inventei, não fui eu que fiz essa lei. Então não fica aí chateadinho comigo, não. Ah, você tem moto assim, eu gosto, qual é o problema? Eu tô lendo a pergunta e tô dando a resposta. Simples assim. Para acertar essa pergunta, letra D, escapamento aberto, escapamento barulhento, é classificado como poluição sonora? Até errei? Vamos para a próxima. Qual das opções abaixo cita um sentimento considerado benéfico para todos? Opa, vamos lá. Letra A, ousadia. Pessoa ousada, tipo, eu vou nessa rua aqui botar
tudo que o meu motor tem de potência, ali na frente tem 17 curvas, eu não tenho medo não, eu sou ousado. Isso é benéfico? Responde pra tu aí. Destemor, letra B, mesma coisa praticamente que a letra A. Ousadia e destemor vai ter o mesmo sentido. Então tá, vamos lá, um exemplo. Eu estou numa via de fluxo intenso, tráfego gigantesco, tanto indo aqui quanto num cruzamento, mas eu vou passar vazado no cruzamento porque eu não tenho medo de nada não, não tenho medo de carreta lotada de explosivo não. Pensa isso é benéfico para todos? Antipatia, letra D, aquela pessoa antipática, eu não preciso esclarecer nem dar exemplo, porque todo mundo tem um antipático do seu lado, às vezes até ela própria é antipática. Isso é benéfico? Ser antipático com as pessoas ou conviver com gente antipática é benéfico para você que convive ou até para ela mesma ter aquele sentimento ruim dentro de si? Claro que não. Então a tolerância, o aceitar uma opinião diversa, o aceitar que a outra pensa diferente, tolerância é um sentimento considerado benéfico para todos. Acredito que essa pergunta é bem fácil, né? Até demorar demais explicando ela é uma perda de tempo. No interior de túneis muito longos, é aconselhável a instalação de exaustores, ou seja, equipamentos capazes de sugar o ar ali de dentro e jogar para fora. Basicamente é isso. Por quê? Qual é o motivo de se instalar exaustores dentro de túneis muito longos? Letra A está dizendo porque nesses lugares se acumulam gases e partículas de fumaça tóxica. Isso está certo ou está errado? Está certo, basta você pensar no seguinte. Se eu tenho um túnel muito longo, o ar não consegue entrar por uma ponta e sair pela outra, que chama circulação de ar. Ou ela é bem pequenininha ou ela é zero. Então a fumaça emitida pelos veículos automotores elas vão ficando acumuladas ali. Certíssimo isso aí. A B já está falando que a visibilidade fica prejudicada por causa desse acúmulo de fumaça. Sim, isso é uma coisa lógica, uma coisa é consequência da outra. Que haverá aumento de temperatura, mas é claro. Você já botou a mão na saída do escapamento do seu veículo? A fumaça que sai lá sai quente, sai fervendo. Então se todos os veículos que estão passando ali estão emitindo fumaça quente, automaticamente essa fumaça quente vai aquecer o ar ao redor dela. Vai esquentar, uma coisa é consequência da outra que puxa a outra. Então todas as afirmativas estão corretas, marca D, muito fácil essa pergunta, não tem como errar, e é isso aí. Para o exercício das atividades de motofrete ou mototáxi, não se exige que um condutor tenha o quê? Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção de um veículo, a autoridade de trânsito deve emitir notificação sobre as providências necessárias à sua restituição. Qual o prazo disso? Para se conduzir veículos destinados ao transporte de cargas indivisíveis, é exigido o quê? Para que um condutor possa dirigir veículos tipo motorhome com peso bruto não superior a 6.000 quilos ou que não ultrapasse 6 toneladas e lotação não superior a 8 passageiros, ou seja, que não ultrapasse 8 passageiros. Desculpa, errei, passageiros. Quais são as exigências mínimas? Quando a motocicleta estiver imobilizada na via, independentemente do motivo,
A viseira do capacete não pode ser levantada pelo motociclista, devendo permanecer sempre abaixada. Essa afirmação está não é considerado um documento de habilitação do condutor de veículos automotores. Em uma fiscalização de trânsito, Júlia se recusou a se submeter ao teste de alcoolemia. E, por causa dessa recusa, é correto se afirmar que Júlia informando junções sucessivas contrárias com a primeira à esquerda da via, temos a placa de que opção? Sinalização vertical que proíbe a realização da manobra de retorno está em que opção? Vemos a placa proibido o trânsito de veículos automotores? Em que opção? Siga em frente a placa de que opção? O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, mais conhecido como tacógrafo, é equipamento obrigatório para os seguintes veículos, exceto para são medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro que podem ser aplicadas aos condutores infratores. Quando o veículo está puxando para um dos lados, isso pode ser sinal de quê? Ao notar que no painel do veículo acendeu a luz de alerta que informa a porta aberta ou semiaberta, você, condutor, deve fazer o quê? O ícone manômetro, o que é manômetro? É aquela bagaceira responsável por informar para o condutor que o nível do óleo do motor está baixo. Ele se encontra aonde? Vamos localizar esse trem? Então vamos. E como eu tenho certeza absoluta que tu quer passar direto sem gastar dinheiro com taxinha de reteste, qual o meu conselho? Clica nesse vídeo aqui, clica agora, nesse exato momento, porque aqui eu corrijo e te explico mais questões muito cobradas na sua região. Se a sua intenção é passar direto na prova do Detran com notaço, clica aqui agora. Vamos lá aprender mais questões para você passar direto.